Olá, querido irmão, querida irmã, misericórdia e paz. Eu sou Rosielda, da Comunidade Católica Bethesda, e dando continuidade à série dos vídeos sobre Santa Faustina, hoje neste dia especial, a grande festa, que nós celebramos hoje a nossa baluarte da nossa comunidade. Para nós é uma grande alegria ter esta santa como baluarte da nossa comunidade, que nós cremos que foi escolhida pelo próprio Deus, porque um santo baluarte para uma obra missionária é muito mais do que um santo que intercede pelas necessidades de uma obra missionária, mas é sobretudo um mestre, uma mestra da vida espiritual dos membros de uma comunidade, de uma obra missionária. Então nós cremos nisso e nos alegramos muito, louvamos a Deus neste dia, nesta festa de Santa Faustina. Nós louvamos a Deus porque Ele nos presenteou com esta santa como baluarte da nossa comunidade. E os santos baluartes, geralmente a sua vida, a sua história, a sua espiritualidade tem uma semelhança muito grande com o chamado daquela comunidade, com o carisma daquela comunidade. E nós já nos identificamos muito com a vida de Santa Faustina, com a sua história. Nos vídeos anteriores, as nossas irmãs falaram um pouco sobre a vida de Santa Faustina, sobre seu chamado, sobre sua missão. Também o outro título, o segundo vídeo também foi falado sobre a obediência de Santa Faustina. Então, hoje, o terceiro vídeo foi falado sobre a confiança na misericórdia. E hoje, encerrando essa série de vídeos, na grande festa de Santa Faustina, nós queremos falar um pouco sobre a espiritualidade de Santa Faustina no carisma Bethesda. Ou seja, uma santa baluarte da nossa comunidade. Por que Deus nos presenteou com Santa Faustina? Porque não fomos nós que a escolhemos. Cremos que foi o próprio Deus que nos enviou como um auxílio, como um apoio, como uma coluna, como uma mestra mesmo na vida espiritual, na vida de santidade dos membros desta comunidade, que nos ajudará a seguir na fidelidade ao nosso chamado e nosso carisma. Santa Faustina, portanto, ela recebeu de Deus uma grande missão, ela teve muitas revelações, o próprio Jesus apareceu a ela, e como nós ouvimos anteriormente sobre a vida, e também quem conhece a sua história, que já estudou a fundo, já leu o seu diário, sabe que Deus deu a Santa Faustina uma grande missão, que foi a de propagar a sua misericórdia divina. E que dentro dessa missão que Deus deu a Santa Faustina, Ele pede que ela pinte um quadro que nós sabemos e conhecemos que é um quadro muito belo, muito bonito, que retrata Jesus com as vestes gloriosas e do seu coração jorrando sangue e água, um quadro muito bonito. E foi assim que Deus pediu, que Jesus pediu que ela pintasse este quadro. Portanto, essa missão de Santa Faustina de difundir a misericórdia divina. Mas quero falar hoje sobre a sua espiritualidade, sobre a sua intimidade com Jesus, o que tem essa semelhança conosco, no nosso carisma, aqui na comunidade Bethesda. Porque conhecendo a vida de Santa Faustina, que nós, quando um santo baluarte na comunidade, numa obra missionária, os seus membros precisam se aprofundar na história daquela santa, do baluarte, da santa ou santo baluarte, para poder obter de Deus as graças, que virão para nós através daquele baluarte, pela intercessão dele, pelo cuidado daquele baluarte conosco. E nós, estudando, conhecendo a vida de Santa Faustina, nós podemos entender que a primeira vez que Jesus aparece a Santa Faustina, ele aparece, isso está relatado lá no seu diário, no parágrafo 9. Jesus aparece para ela a primeira vez, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas. Essa foi a primeira aparição de Jesus a Santa Faustina. E ela já no convento, com muitas dúvidas, sem muito entender ainda a sua missão e tudo o que estava acontecendo, com dúvidas, com medo, Jesus novamente aparece a ela, ela relata no seu diário,
no parágrafo 19, onde ela vai dizer: a minha cela se encheu de claridade e na cortina tive a visão da face dolorosíssima de Jesus. Haviam chagas vivas em toda a face e grandes lágrimas caíam na colcha da minha cama. Essa foi a segunda aparição, portanto, de Jesus. Novamente aparece Santa Faustina todo chagado. Nós entendemos, portanto, que a partir disso Santa Faustina começa a ter muitas experiências místicas extraordinárias, né? Jesus se revela para ela, né, de forma extraordinária. Ela teve muitas revelações, né, muito dolorosas, né, muitos sofrimentos físicos e espirituais ela passou a ter a partir destas experiências místicas que ela teve com Cristo. Por quê? Porque Santa Faustina recebe um chamado muito especial, né, muito importante, que foi o de unir-se à paixão de Jesus, unir-se a Cristo nos seus sofrimentos, a se configurar a Cristo nos seus sofrimentos. Ela relata no seu diário, no parágrafo 46, ela diz assim: frequentemente eu senti a paixão do Senhor em meu corpo. Portanto, Jesus faz esse chamado a ela, que se una à sua paixão, à sua dolorosa paixão, e que possa consolar o seu coração pelos ultrajes causados pela humanidade. Jesus ainda diz para ela também que as almas se perdem apesar da sua amarga paixão e que ele estaria dando a última tábua de salvação. Então, ele convida ela a se unir à sua paixão e assim padecer, né, nos sofrimentos, nessa união com ele, pela salvação de tantas almas. Esse chamado especial que ele faz a Santa Faustina antes de lhe dar a grande missão que ele deu de difundir a misericórdia divina. Esse chamado ele fez. Então, Jesus ele desejou salvar as almas por esta união de Santa Faustina a ele, a irmã Faustina, chamada a configurar-se a Cristo, a unir-se a ele pela dor e pelo sofrimento. Aqui existe uma grande semelhança, onde nós nos identificamos muito com Santa Faustina, porque a misericórdia divina se revelou à irmã Faustina pela paixão de Jesus, pela dolorosa paixão de Jesus, pelos seus sofrimentos. E nosso Senhor também se revela a nós, né, os filhos da misericórdia infinita do Pai, comunidade Betesda, se revela a nós também pela sua dolorosa paixão. É um chamado grandioso, é um chamado muito importante, muito sério também, porque vejam bem o que Jesus disse a Santa Faustina diante desse chamado. Ele disse a ela, está no diário, no parágrafo 737, são poucas as almas que contemplam a minha paixão com um verdadeiro afeto. Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. Vejam, Jesus é muito claro ao dizer que são poucas as almas que contemplam a sua paixão com um verdadeiro afeto. Portanto, irmãos, irmão e irmã, um filho ou uma filha da misericórdia infinita do Pai, um membro da comunidade Betesda, do carisma Betesda, precisa estar consciente de que ele ou ela é uma dessas almas. São poucas as almas que contemplam a minha paixão, mas nós, filhos da misericórdia infinita do Pai, somos uma dessas almas. Portanto, repito, é um chamado grandioso, é um chamado muito sério, né, de unir-se a Cristo e a Ele se configurar. Quero falar para vocês um pouco desse chamado aqui dos membros da comunidade Betesda, nesse carisma. Vou ler aqui para vocês um resumo do nosso chamado, que diz assim: nós, os filhos da misericórdia infinita do Pai, somos chamados a nos configurarmos a Cristo em seu sofrimento e com ele sofrer pela Igreja, pela humanidade e pelos filhos bastardos. Somos chamados a bebermos do cálice com o Filho, Jesus Cristo, mas o aceitar como Jesus o aceitou, porque o Pai vai encher o cálice com misericórdia. Portanto, queridos irmãos, nós somos chamados a nos unirmos à paixão de nosso Senhor. A página do nosso carisma está em João 5, na passagem do paralítico de Betesda. Então, esse chamado Jesus faz a nós também, né?
assim como a Santa Faustina. E nós a temos como baluarte para que ela nos ajude, nos ensine a trilhar esse caminho que ela trilhou pela salvação das almas. A nossa missão, por exemplo, aqui na comunidade católica Bethesda. Para Santa Faustina, a sua missão, ela ouviu certa vez a voz de Deus Pai dizendo: abrem-se para elas, para as almas, as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu filho. É o próprio Deus, na voz do próprio Pai, falando a Santa Faustina, que as entranhas da sua misericórdia seriam abertas para as almas, movidas pela dolorosa paixão do seu Filho Jesus Cristo. Então, é o próprio Deus dizendo que a fonte estava aberta, né? E que as entranhas da sua misericórdia estaria aberta, e que aquele que estivesse unido à paixão do seu Filho, em seu sofrimento, seria um canal desta graça, por onde essa graça iria passar. Por isso nós entendemos, nós os filhos da misericórdia infinita do Pai, nós entendemos que as almas que vierem a Bethesda, as almas que se aproximarem de nós, deste carisma, desta comunidade, para beber da fonte que é o lado aberto de nosso Senhor, de onde jorra sangue e água, todos aqueles que se aproximarem em busca de cura, libertação, salvação, só irão encontrar tudo isso se nós, os filhos da misericórdia infinita do Pai, estivermos unidos à paixão de nosso Senhor, para sermos canais dessa graça, porque o próprio Deus disse que abriam-se as entranhas da sua misericórdia, movidas pela paixão do seu Filho. Então nós precisamos estar unidos à paixão, configurados a Ele, para podermos ser canais desta graça para todas as pessoas que de nós se aproximarem. Então, na passagem do nosso carisma, nos relata, nos mostra a nossa missão, que é levar as pessoas a essa fonte da verdadeira misericórdia, a fonte que está aberta, que é o coração de nosso Senhor, né? Nós somos chamados a beber desta fonte, ser os primeiros a beber desta fonte de misericórdia, né? A estarmos aos pés da cruz, unidos à paixão de nosso Senhor, configurados a Ele, tocando, né, com os nossos lábios, o seu peito aberto, consolando o seu coração chagado, mas ao mesmo tempo bebendo desta fonte, para que possamos levar também outras pessoas a beberem desta fonte e serem curadas de todas as suas enfermidades físicas ou espirituais. Porque nós sabemos que, como na passagem do paralítico, né, de Bethesda, quantas pessoas não conseguem chegar à fonte, né? Quantas pessoas desejam e precisam da cura, da libertação, mas não conseguem chegar à fonte. Então, os filhos da misericórdia infinita do Pai, os membros da comunidade católica Bethesda, são chamados, portanto, a ajudar estas pessoas a chegarem a esta fonte. Aquelas pessoas que não têm forças, não conseguem chegar à fonte, nós estamos lá, né, estamos aqui para ajudá-lo a chegar a esta fonte e beber desta fonte para serem curados de suas enfermidades físicas ou espirituais. Nós rezamos, portanto, com o coração aberto de nosso Senhor. Nós somos chamados, né, a estar aos pés da cruz, bebendo diretamente da fonte, para podermos, como canais da graça, repito, levar outras pessoas também a beberem desta fonte. Rezamos com o coração aberto de nosso Senhor, e como Ele mesmo disse a Santa Faustina, em seu diário, ela descreve isso no parágrafo 1190, ela diz o seguinte, que Jesus disse para ela: de todas as minhas chagas, como de torrentes, corre a misericórdia para as almas, mas a chaga do meu coração é uma fonte de insondável misericórdia. Dessa fonte jorram grandes graças para as almas. Queimam-me as chamas da compaixão, desejo derramá-las nas almas humanas. Então, meus irmãos, o coração de nosso Senhor, que é com o qual nós rezamos nesta comunidade, neste carisma que nos forma no coração, dentro do coração aberto de Jesus, a fonte da verdadeira misericórdia. Nós somos formados neste coração, porque o nosso Senhor disse que de todas as chagas, como de torrentes, corre a misericórdia divina, é verdade, para as almas.
mas a chaga do seu coração é uma fonte de insondável misericórdia, e todo aquele que dele beber será curado. Portanto, um filho da misericórdia infinita do Pai tem esta missão de levar as almas a chegarem a este coração, a beberem desta fonte, né, da misericórdia. Uma outra coisa também que, como eu li aqui para vocês um pouco, o resumo sobre o nosso chamado, o nosso carisma, nós temos algo especial também. Nós somos chamados a bebermos, né? Vocês observaram que eu li isso? Somos chamados a bebermos do cálice com o Filho, Jesus Cristo, mas o aceitar como Ele o aceitou, porque o Pai vai encher o cálice com misericórdia. Vejam só, Santa Faustina relata no seu diário o seguinte, está no diário aqui de Santa Faustina, no parágrafo 735, ela diz o seguinte: eu me recolho no cálice de Jesus, para o consolar sem cessar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance, a fim de salvar as almas, seja através da oração, seja através do sofrimento. E ela também diz, no parágrafo 343, eu desejo esgotar o cálice da amargura até a última gota, porque Jesus foi o primeiro quem bebeu deste cálice. E vejam que nós, os filhos da misericórdia infinita do Pai, somos também chamados a beber deste cálice e a aceitar como o Senhor, como o Filho aceitou. E vejam, Jesus responde a Santa Faustina, está no parágrafo 16, 26, permito-te beber do cálice do qual eu bebi. Assim também o Senhor nos convida a beber do cálice, né, com o Filho, com o próprio Jesus, beber do cálice que ele bebeu, porque o Pai encherá o cálice com misericórdia. Portanto, nós, os filhos da misericórdia infinita do Pai, não devemos temer a dor ou o sofrimento, mas nós devemos nos consumir, beber do cálice que o Senhor nos oferece todos os dias, para nos consumirmos pela salvação das almas. Então, esse é um pouco, resumindo um pouco do nosso carisma com a espiritualidade de Santa Faustina, onde vocês podem ver que nós encontramos muita semelhança do seu chamado especial e do nosso chamado. Por que não dizer também da missão, de difundir a misericórdia divina para nós, se dá pelo coração aberto de nosso Senhor, mas o nosso Senhor também especialmente crucificado no alto da cruz, com o seu coração, seu lado aberto, jorrando sangue e água para todas as almas. Então, misericórdia e paz para todos vocês, uma feliz festa para todos nós realmente estamos em festa, e que nós possamos, sim, esgotar o cálice que o Senhor nos convida a beber todos os dias para a salvação de tantas almas, quantas forem possíveis. Jesus, eu confio em vós.